Boa noite, pessoal. Vamos já iniciar o nosso encontro. Boa noite, Lucas. A gente vai iniciar já já. Eu só estava esperando também chegar mais algumas pessoas, mas, enfim, de qualquer forma, para quem está. A gente vai deixar gravado, né, como sempre. Então, tem alguns alunos entrando nesse momento na nossa sala. Boa noite para vocês que estão entrando nesse momento aqui conosco, né? A gente vai dar início a mais uma das nossas aulas. Aliás, essa é a última aula com vocês presencial, porque o próximo encontro vai ser para a prova, né? Como vocês devem supor. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre os assuntos de prova. A prova de vocês já está pronta, né? Vou falar o que é que vai cair de cada assunto, vou passar algumas instruções vitais para vocês, né? Então, é importante que vocês prestem atenção e também peço que deem o reforço para os colegas que não puderem estar presentes conosco hoje, que depois assistam essas instruções lá no Google Classroom, né? Então, por favor, não deixem de dar uma olhada no Google Classroom, né? Nessas atividades que a gente está passando hoje, tá certo? Deixa eu olhar aqui. Bom, pessoal, inicialmente vamos confirmar a data da prova. A prova de vocês deverá ocorrer no dia 11 de junho. 11 de junho, vai ser de forma parecida com a outra, ou seja, eu vou deixar o exercício aqui no Google Classroom, 4 questões para vocês responderem, 2, e vocês têm até 24 horas para entregar. Então, boa noite, Nadege, boa noite. Então, serão 4 questões, eu vou falar depois os assuntos que vão ser de cada questão e tal. E como eu disse, a prova de vocês já está pronta. Então, vai ocorrer isso, ou seja, dia 11, semana que vem a gente não tem encontro, vai ter aula normal semana que vem, mas como a gente só tem aula de 15 em 15 dias, vai ser do professor Benedito. Então, o nosso encontro, a gente só vai realmente, o próximo encontro, dia 11. Dia 11, eu não sei se, acho que é feriado, mas de todo jeito deixa a prova disponível para vocês responderem até o outro dia. Então, não tenha, vai ser uma atividade essa. Bem, pessoal, e aí eu quero lembrar vocês, além da prova, vocês têm que fazer os exercícios de fixação. Hoje se vence para a turma de vocês a data do último exercício de fixação. A gente melhorou bastante a frequência dos alunos em relação ao exercício de fixação, em comparado ao que foi na primeira unidade. Então, a imensa maioria da turma está fazendo. Eu agradeço a vocês que entenderam o apelo, porque esses exercícios de fixação, eles somam como carga horária, né? E cada exercício de fixação vale um ponto para vocês. Porém, pessoal, por exemplo, mais de 30 alunos dessa turma tiraram nota 10 na primeira unidade, mais de 30, mais da metade da turma, acho que foram 34, 35. E vocês, aí diz, não, professor, basta eu fazer os exercícios de fixação, todos eles, que aí eu já estou passado. Então, eu não quero fazer o resto das atividades. Não, gente, mas precisa. Primeiro, o exercício base é a prova. Vocês têm que ter aquela prova. Eu tenho que passar aquela prova, colocar formalmente aqui no Google Classroom, para depois puxar um relatório de atividades em relação à turma e ter uma carga horária validada. Acho que vocês estão me entendendo. Isso é uma questão burocrática da instituição Colmec, tá? Então, é preciso fazer a prova. Se vocês não fizerem a prova, não tem onde eu lançar a nota. Basicamente é isso, entendeu? Então, obrigado, Lucas. Eu agradeço. Eu sei que você é um dos alunos que está mais reforçando essa questão. Eu agradeço o seu empenho pessoal e dos outros colegas, somente quem está aqui conosco, que está dando essa reforçada. Então, realmente melhorou. Melhorou 100%. Melhorou 100%. Agora, em relação a exercício de fixação, como a gente tem um problema é o seguinte, a turma de vocês, o limite de falta são 8. Então, esse limite é muito fácil de atingir. E aí a gente tem 5 alunos da turma de vocês que já estão reprovados por falta. Uns 2, eu acho que são desistentes ou que trancaram.
né? Não vou dizer nomes aqui até para não gerar o constrangimento, mas tem uns 3 que eu vejo que eles estão cursando. E aí, para esses, o que é que eu vou fazer com esses alunos que estão reprovados por falta e que estão cursando? Eu vou permitir eles fazerem um exercício à parte, que eu vou postar domingo. Ah, amanhã eu já lanço as faltas de quem não fez esse ponto 7 que se vence hoje, tá? É hoje, não é isso? O ponto 7 é para entregar hoje, a atividade do ponto 7. Perfeito, é hoje. Hoje? Deixa eu só dar uma confirmada aqui, eu vou entrar. Já está aberto, só eu entrar. Pronto. O exercício de fixação do ponto 7, a entrega é hoje até 11h59. Então, gente, esse exercício de fixação amanhã, até para todo mundo já saber as faltas que tem, amanhã eu lanço de quem não fez. Mas como eu estou dizendo, e agradeço muito aí a Lucas, a todos os outros alunos que estão dando esse recado, melhorou bastante. Porque na primeira unidade, inclusive, teve gente que não tirou nota boa porque e até ficou com menos de 7 porque não fez o exercício de fixação. Então, a imensa maioria da turma, vamos dizer, 80%, 90%, 90% coloquem da turma, está fazendo corretamente os exercícios. Tanto é que a turma de vocês tem menos de 59 alunos na minha disciplina, né? E tem 5 reprovados por falta, ou seja, aproximadamente 10%. Então, 90% está acompanhando, está fazendo as atividades como deveria. Desses 10, pelo que eu avalio, 2 ou trancaram ou são desistentes, e tem os 3 que estão cursando. Eu não vou dizer os nomes, né? Mas, para essas pessoas, domingo, semana que vem é uma semana principalmente para se passar exercício, semana pré-prova. Domingo eu vou deixar um exercício no Google Classroom para fazer, mas esse exercício vocês que já estão com faltas em dia e tudo, vocês não vão fazer, tá? Esse exercício é exclusivo para as pessoas que estiverem reprovadas por falta. Claro, se você quiser, pode fazer, né? Mas não é obrigatório, entenderam? Outra coisa, em relação aos seminários. Os seminários devem ser entregues no dia 7, semana que vem. Esses seminários, aqui tem as instruções, vocês vão ter que fazer um vídeo, etc. Quem não conseguiu se encaixar em grupo, pode fazer individual. Pode ingressar em grupos, desde que não tenha atingido o limite, tá? Se os grupos atingiram o limite de máximo, aí realmente a pessoa vai ter que gravar individualmente. Inclusive, alguns alunos até me pediram dessa turma da manhã. Não, tudo bem, pode fazer. Faça individual. E quem mais? Qual era o outro assunto que eu tinha para reforçar para vocês agora? Fora falar da questão da prova e, enfim. Tinha outro assunto, eu acho que ele vem ainda, né? É para até ter anotado os assuntos que vêm. Pronto, gente. Agora eu vou vou falar da prova. Vamos ver se daqui a pouco eu me lembro de mais assuntos que tem para dar um reforcinho com a turma de vocês. Tá certo? Então vamos lá falar da prova de vocês. Primeiramente eu vou falar dos assuntos que vão cair. A prova de vocês eu já fiz, já está prontinha. Só não vou deixar semana que vem, porque acho que vocês sabem que foi determinado pela reitoria que as provas começam dia 8. E também, semana que vem, o professor Benedito, que está nesse horário comigo, né, divide esse horário comigo, ele pode querer dar assunto novo ou fazer alguma atividade a critério dele, né? No meu caso, eu estou dando esses avisos na aula de hoje e fazendo essa revisão da prova e do assunto, e vou fazer em cima da minuta da prova, e depois eu mostro um modelo de prova que a gente teve de semestres anteriores. Primeiramente, como eu disse aqui, a prova de vocês vai ter 4 questões. Essas 4 questões, pessoal, são casos hipotéticos. Todos eles são casos hipotéticos. E aí, gente, dentro dessa perspectiva de casos hipotéticos, pronto, vamos pegar aqui. A primeira questão de vocês vai ser sobre o ponto 5, limitações à aplicação do direito estrangeiro. Essas limitações de aplicação ao direito estrangeiro são aqueles casos que a gente já falou aqui. O ponto 5, eu acho que eu não gravei uma videoaula, né? O ponto 5 eu dei ao vivo. Mas, de qualquer forma, para quem quer dar uma revisada no assunto do ponto 5, tem a videoaula disponível aqui no menu do Google Classroom, no menu atividades, né? Então,
A primeira questão do ponto 5 vai ser sobre limitação à aplicação do direito estrangeiro. É um caso hipotético que vocês vão indicar e explicar por quê, qual é o limite de aplicação ao direito estrangeiro previsto naquele caso hipotético. Pode ser ordem pública, pode ser fraude à lei, favor, negote, prélèvement, instituições desconhecidas ou instituições abomináveis. Agora, percebam, tem um mínimo de linhas, cada questão tem um mínimo de linhas. É preciso problematizar aquele caso e explicar por quê. Então, por exemplo, se fosse ordem pública, né? Ordem pública seria aquela hipótese que nenhum Estado aplica a lei estrangeira que diz respeito à sua ordem pública e é o critério mais usado para limitar a aplicabilidade de normas estrangeiras. Então, é preciso explicar por quê. Então, não basta indicar, olha, a primeira questão, no caso hipotético tal, se indica a ordem pública. Então, precisa fazer a justificativa porque cada questão tem que ser respondida em, no mínimo, 5 linhas. Outro problema que, inclusive, ocorreu na turma de vocês é que os alunos, alguns alunos copiaram as questões de outros colegas. Às vezes muda a primeira frase e o resto fica igual. Gente, eu leio todas as questões. Do mesmo jeito, quando eu corrijo no TCC, eu sei que tem professor que não lê, eu leio tudo, eu leio. Eu acho que é até uma questão de respeito com o aluno, sabe? Você lê, se você é professor, aquilo faz parte da sua profissão, você tem que ler. Então, eu leio, gente. Teve gente que tirou nota péssima também por isso. Boa noite, Francisco Rildo. Seja bem-vindo, você e os outros que entraram aqui, eu não vi. Então, gente, vocês, claro, a prova é uma só para todos, vocês podem discutir com os colegas as questões, isso não é ruim, discutir com os colegas. Agora, pegar a prova do outro, mudar a primeira frase ou mudar algumas palavras e fazer uma cópia é ruim, isso é ruim. Então, o que é salutar nesse sentido, já que a prova é aberta para todos? Beleza, vocês discutem com os colegas, chegam ao consenso e cada um redige a sua prova. Isso eu acho até de fazer aberto, como eu disse a vocês, fazer uma prova aberta dessa que todo mundo tem acesso não é ruim, não. O ruim é copiar um dos outros. Vocês podem chegar no consenso e dizer, olha, a resposta dessa questão aqui é a ordem pública, a resposta dessa questão aqui é fraude à lei. Beleza, mas cada um redija a sua prova. Por quê? Porque eu vou ler todas as provas, eu leio tudo, e também eu não vou olhar, eita, o pessoal está no 10º período, eu vou aliviar para a turma. Não, não vou aliviar para a turma. Eu já estou ajudando a turma na medida que eu passo muitas atividades para vocês. Mas, assim, não pense que porque se vocês são formandos que eu vou passar de graça. Não, eu vou dar oportunidade, eu dou oportunidades. E acho que ninguém na turma de vocês, não é o primeiro semestre que estudam comigo, sabem disso. Mas também chegar assim, passar de graça, eu não vou passar ninguém de graça, né? Então, estejam nesse sentido. Eu vou corrigir tudo, eu vou ler tudo. Ah, então essa é a primeira questão, né? Daqui a pouco eu mostro, não obviamente a prova de vocês, mas outra que seriam bem parecidas. A segunda questão, pessoal, vai ser do ponto 6, é sobre a regulação de bens. Eu vou citar uma hipótese, um caso hipotético também, e vocês vão dizer a legislação de qual país rege aquela hipótese de bens. Tá certo? Agora, uma dica que eu já dou de antemão: só é uma legislação. Mesmo que na questão vocês acham que. Deixa eu dar uma lida aqui. Então, mesmo que na questão vocês acham que está envolvido muitas coisas aí, só aquele bem que é narrado na questão só é regido por a lei de um país. E aí, um detalhe importante: a LINDB tem que ser relida e ser consultada para responder essas questões também. Algumas questões dependem expressamente da LINDB. Então, vocês podem ter acesso à LINDB através do link que eu deixei nas referências, no Google Classroom e também Vademecum que vocês tenham. Então, na segunda questão é isso, é sobre bens. Vocês vão dizer a legislação de qual país rege aquele bem que está sendo narrado na questão. Pronto. Vamos agora falar da terceira questão.
Ponto 6. Só que é também do ponto 6, viu? Então, a prova de vocês vai ter uma questão do ponto 5, duas do ponto 6 e uma do ponto 7. Deixa eu olhar aqui se tem alguma pergunta. Não? Não. Pensei que alguém tinha perguntado alguma coisa. Qualquer coisa vocês podem perguntar, como sempre, viu, gente? É porque não está apresentando para vocês, né? Mas eu estou de olho no arquivo do Word. Aí, quando eu estou de olho no arquivo do Word, eu não vejo o chat. Eu só escuto esse barulhinho, às vezes de algum aluno entrando. Andriele, você ia perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Ou no áudio, ou no chat. Agora eu estou olhando para o chat. Se você quiser perguntar, fica à vontade. Não, né? Não ia perguntar nada. Então, qualquer coisa você deixa aqui, eu pede para os colegas lerem, que eu vou dar uma olhada nessa, né, falar da terceira questão. A terceira questão de vocês, pessoal, também é do ponto 6, mas é obrigações. Então, vai ser narrado uma situação aqui, uma situação que houve um dano, e vocês vão dizer a legislação de qual país poderia ser aplicado. Aí, nesse caso do ponto 6 especificamente, pode ser a legislação de mais de um país, tá? Só dando a dica em cima do conteúdo concreto da prova de vocês. Pode ser, pode, mas também pode haver uma opção. E aí é interessante explicar. Aí vai ser narrado um dano, né, que envolva uma situação que envolva normas internacionais, e, aliás, normas internacionais não, normas de vários países, e vocês vão ter que analisar essa situação em relação a obrigações. Então, percebam, do ponto 6 tem uma questão sobre bens, e do ponto 6 tem uma questão sobre obrigações. Que o ponto 6, lembrando, é bens e obrigações no direito internacional privado. Pronto. Ponto 7. Partindo para o ponto 7, pessoal, a gente vai falar agora sobre uma questão envolvendo o direito de família. Pronto, posso dar uma dica já em cima específico da questão, em relação ao matrimônio. Então, direito de família em relação. Pronto, posso sim, André. Eu repito aqui, deixa só eu terminar de falar do ponto 7 que eu repito. Então, na questão do ponto 7, vai ser uma questão de casamento, matrimônio, família, e vocês vão dizer qual a legislação aplicável naquele matrimônio, explicar isso, explicar a possibilidade jurídica do matrimônio hipotético que é narrado na questão. Em relação, como a Adriele está pedindo aqui, repetindo para quem chegou por último, a prova de vocês ela vai ter uma questão do ponto 5, limitações à aplicação do direito estrangeiro. Esse é o assunto específico que vai cair na prova, que eu já expliquei. Depois aí, se vocês quiserem pegar com detalhes, vocês podem pegar com a gravação. No ponto 6, vai a segunda questão sobre bens. No ponto 3, a segunda questão sobre obrigações. E no ponto 4, a quarta questão do ponto 7, família. Então, é uma questão do ponto 5, duas do 6 e uma do 7. Vocês só precisam responder duas questões à escolha de vocês. Eu vou deixar como aconteceu com a outra, por nada, Andriele, como aconteceu com a outra na prova, dia 11, a prova de vocês vai ser dia 11, aí eu deixo a questão, vocês têm que entregá-la com 24 horas. Agora, estejam atentos para não deixar para enviar na última hora, para não dar problema, etc. Né? Porque se você perder, por exemplo, nem que seja por poucos minutos, eu vou mandar você fazer outra prova e essa outra prova não tem escolha. Né? Eu dou oportunidade, como eu fiz na outra, mas não tem escolha de questões. E aí, no mínimo 5 linhas para você responderem essas questões, tá? Estejam de olho na questão da formatação. Lembrando, quem responde de celular, você pode formatar como? Existe, inclusive vocês podem usar o e-mail institucional da ACES. Agora, como fazer isso, aí vocês têm que perguntar no suporte, porque eu não sei, porque eu uso uma assinatura do Office, que é da minha irmã, que eu tinha primeiro, bem interessante, a gente, 2 anos ela usou a minha, agora ela assinou o Office e ela tá compartilhando comigo. Então, eu não uso o Office através do e-mail institucional da ACES, mas tem direito.
lá naquela parte de suporte, deve ter isso. Inclusive, vocês podem usar o Office no celular, tá certo? Vocês podem usar o Office no celular. Pode baixar e usa o e-mail institucional para ter acesso. Ele diz, não, inclusive no meu celular, que é uma porcariazinha, eu tenho o Office, e pode editar textos tranquilamente. Então, vocês podem fazer isso, inclusive no celular, para quem não tem notebook. Mas, assim, como é que faz, os detalhes, tem no suporte da SES. No suporte da SES eles explicam como é que você faz isso. Eu uso, como eu disse, uma assinatura de familiar que é compartilhada com minha irmã, né, para o Office. E eu também só gosto de fazer no computador, mas eu sei que nem todo mundo tem computador em casa, né? E aí, gente, estejam atentos àquele outro recado que eu estava falando para vocês. Não copiem as questões do colega. Eu leio todas as provas, quem tiver copiado, principalmente ocorreu esse caso, a pessoa muda umas palavrinhas, mas você vê claramente que é copiado, às vezes muda a primeira frase. Eu vou ler, a nota vai baixar, etc. Então, discutam entre si, é saudável que vocês discutam com os colegas as questões da prova, mas cada um redige a sua. Por exemplo, você pega essa questão aqui de família, você diz, olha, vai ser aplicada a legislação do país B, beleza. Chegou no consenso, cada um redija a sua prova com as suas palavras, tá? Então, estejam atentos a isso. Eu vou ler todas as provas de vocês, todas. Né? Todas as provas eu leio. Pronto, gente, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês uma prova do período passado, não é a prova de vocês, eu nunca repito prova, mas ela segue uma sistemática bem parecida com a prova de vocês. E aí eu vou, a partir de agora, apresentar. Pronto, um detalhe bem interessante é o seguinte. Como alguns de vocês sabem, quando eu estou aqui apresentando, não dá para eu ver o que vocês perguntam. Então, perguntem no áudio, eu peço para algum colega ler, né? Pronto, se vocês não estiverem vendo uma prova, por favor, me avisem. Inclusive, tem questões que às vezes eu aproveito para fazer exercício, mas eu não aproveito essas questões para fins. Pronto, vamos lá. Vou aumentar um pouquinho para ver se vocês visualizam melhor. Caso vocês não estejam vendo ou visualizando com dificuldade, me avisem. Pronto. Primeira questão. Analise o texto abaixo a partir do estudado no ponto 5, conflitos de leis no espaço e aplicação do direito estrangeiro, que seria parecida com a de vocês, né? Limitações à aplicação do direito estrangeiro. Toshiro, de nacionalidade japonesa, 19 anos de idade, domiciliado em seu país de origem, resolveu comprar uma casa de praia para fim de lazer, devidamente registrada no município de Tamandaré, litoral de Pernambuco. Ocorre que as leis do Japão estabelecem a maioridade civil aos 20 anos, ao passo que no Brasil o Código Civil de 2002 a definiu em 18 anos. Então, perceba, a princípio ele não poderia adquirir sozinho. Aliás, no Japão mudou há pouco tempo a lei. Era 20 anos, né? Porque era uma legislação desde o século XIX. Agora mudou para 18, como acontece a maioridade civil na maioria dos países, né? Então, esse camaradinha comprou essa casa, esse japonês, né? Em Tamandaré, ele só tinha 19, não foi assistido pelos pais. Esse negócio poderia ser anulado, mas nesse caso não seria aplicando-se o princípio do favor negote, no qual, se houver a comprovada boa-fé, você pode convalidar uma situação dessa, né? No qual uma pessoa de boa-fé fez um ato em outro país estrangeiro que, a princípio, não estava permitido. Por quê? No caso do Brasil, a capacidade de uma pessoa é definida pela lei do seu domicílio. Né? Então, você é capaz e de acordo com o domicílio, não é de acordo com a nacionalidade. Muitos países europeus adotam de acordo com a nacionalidade. O problema é o domicílio, né? Ele estava querendo comprar uma casa de férias, mas ele é domiciliado no Japão.
Se ele fosse simplesmente de nacionalidade japonesa, mas domiciliado no Brasil, se aplicaria a questão da capacidade civil aos 18. Então, nesse caso, o limite de aplicação do direito estrangeiro estabelecido aí seria o princípio do favor negote, que no conceito, vamos pegar aqui o conceito de favor negote. É o princípio da prevalência do negócio em favor dos que estão de boa-fé. Esse é o conceito. Pronto, seguindo a questão 2. Né? Na lista do texto abaixo, a partir do estudado no ponto 6, bens e obrigações no direito internacional privado. Não liguem para esses nomes estapafúrdios que eu coloco, viu? É só para não colocar o nome assim de uma pessoa bem conhecida. Pafúncia foi agredida fisicamente por seu esposo Pafúncio sobre o alto mar em avião de bandeira portuguesa se dirigindo à Europa. Ambos são brasileiros e domiciliados no seu país de origem. Pafúncia deseja obter o amparo da Lei Federal Brasileira número 13.340, 2006, conhecida como a Lei Maria da Penha, em virtude da violência sofrida, bem como eventual indenização por danos morais e materiais sofridos, caso hipotético. Todos esses são casos hipotéticos, como vai acontecer na prova de vocês. Nesse caso, a agressão ocorreu em alto mar. Alto mar, nesse caso, é território neutro, lembrando de direito internacional público, né? O avião que ocorreu a agressão era um avião de bandeira portuguesa. Veja só, nesse caso, existe uma competência concorrente em relação ao direito português e ao direito brasileiro. O direito português pela questão territorial, né? Porque como estava em alto mar, se puxa pela bandeira, então poderia ser aplicado também a legislação portuguesa nesse caso, e, francamente, é mais provável que fosse, porque ocorreu dentro de uma aeronave e o pessoal lá em Portugal, o piloto que tem esse poder, ele com certeza ia chamar a polícia para deter, se ele já não fizesse a detenção provisória em flagrante do agressor. Mas poderia ser aplicado a Lei Maria da Penha? Também poderia ser aplicado, pela questão que vocês devem saber mais do que eu, que é em relação à extraterritorialidade das normas penais. Então, aí haveria uma situação de competência concorrente. Tanto poderia ser aplicado à Lei Maria da Penha, quanto também ela pedia esses danos morais e materiais sofridos, quanto também a legislação portuguesa, né, por ter ocorrido num avião de bandeira portuguesa em zona de alto mar, né, no qual a bandeira puxa a competência. A outra questão de vocês é sobre bens. Aí, deixa eu olhar se tem outra prova aqui que tenha outra questão sobre bens. Pronto, essa aqui tem. Inclusive, eu acho que eu coloquei até no exercício de fixação. Deixa eu selecionar aqui. Pronto, a outra questão é sobre bens. Essa questão aqui era o seguinte, e eu deixei lá, né? José Riquelme, argentino, domiciliado na cidade de Buenos Aires, resolveu fazer um tour pelas praias do Nordeste brasileiro com o seu automóvel Citroën 2CV, mas não é que só tinha 2 cavalos de potência, não, era o nome. Era um carrinho, não sei se você já viu, parece até um carrinho de brinquedo. Ano 1964, registrado na Argentina, veículo famoso pelas histórias em quadrinhos da personagem Mafalda. Nesse caso, e de forma parecida com o que vai ter, é para indicar o regime de bens. No caso de veículos automotores, é o regime do lugar em que ele foi registrado, né? Que é o regime do domicílio do seu proprietário e do lugar que ele foi registrado. Então, ele quis vir passear com um 2CV aqui nas praias do Nordeste. Aliás, eu já vi carros argentinos aqui rodando em Caruaru e nas praias também, já vi também automóveis brasileiros, já vi motocicleta brasileira em Santiago do Chile, motos de motoclube, muito corajoso, acabei daqui para Santiago do Chile, atravessando a cordilheira dos Andes, de uma moto, né? Mesmo aquelas motos de motoclube que são mais confortáveis. Então, pessoal, no caso de automóveis, esse tipo de coisa, né, se rege pelo direito aí
né, do lugar em que ele está registrado e que o seu proprietário tem domicílio. Porque, como está dizendo aqui, né, o bem está registrado na Argentina e o próprio proprietário ele é domiciliado em Buenos Aires. Pronto. A última questão. A última questão de vocês é do ponto 7 em relação a direito de família, casamento também, né? Fulano e Beltrano, brasileiros, estudantes do curso de medicina, resolveram se casar no Consulado Geral do Brasil em Ciudad del Este, Paraguai, onde reside em virtude dos estudos universitários. Todavia, a legislação paraguaia não reconhece casamentos homoafetivos. Nesse caso, não teria importância porque, como os dois são brasileiros, eles, eles podem casar perante as autoridades consulares do Brasil, tá certo? E aí o casamento fica regido pela legislação brasileira, que, como vocês sabem, permite as uniões homoafetivas, né, os casamentos homoafetivos. Então aí não teria problema não. Agora, se um deles fosse de outro país, se fosse Paraguai, por exemplo, aí sim, aí realmente não poderia ocorrer esse casamento, tá? Mas se os dois são brasileiros, não tem problema. E pronto, o que mais em relação à prova? Pronto, gente, vocês têm alguma dúvida em relação a essa questão da prova, da revisão? Vocês ficaram com alguma dúvida em relação aos assuntos que eu passei através de videoaula, ponto 7, etc. Então, caso vocês tenham tido alguma dúvida, o momento para vocês retirarem é esse. Dúvida, tá certo, Esther, né? Dúvida tem quando chegar a prova, né? Olha, gente, no dia da prova eu ainda não sei se eu vou estar. Não, eu vou. Tá certo, Lucas, obrigado. Eu vou dar alguns reforços que em relação àquilo que a gente estava falando no comecinho. Exatamente, Ana Paula, a prova vai ser nesse estilo. Claro, o conteúdo varia, né? E aí eu dou aqueles reforcinhos de algumas coisas que eu falei no começo. Então, a prova de vocês. Ah, obrigado, Jaqueline. A prova de vocês vai ser dia 11. Dia 11, a gente pode marcar o horário. Pode ser às 18h30, não pode? Tá bom, esse horário, marcar às 18h30 são 24 horas. Ou vocês preferem de meio-dia a meio-dia? Ou meia-noite a meia-noite? Eu acho que fica melhor 18h30 a 18h30, né? Em vez de colocar meia-noite a meia-noite. Então, combinado, né? Dia 11, 18h30 eu disponibilizo a prova. Aí vocês têm que entregar com 24 horas. Agora, tenham cuidado para não deixar para enviar de última hora e dar problema no envio. Se você perder o horário, nem que seja por poucos minutos, eu vou dar a oportunidade de fazer outra prova. Só que essa outra prova não tem escolha de questões, tá? Mas eu dou oportunidade, não tem problema não. Agora, não tem escolha de questões, porque senão aí todo mundo ia esperar para a prova de segunda oportunidade, né, que eu dou antes de segunda chamada, tá certo? Então, não tem escolha. A prova que tem escolha de questões é isso. Outro detalhe que eu chamo a atenção: no mínimo 5 linhas, obedeçam a formatação indicada. Caso vocês não tenham, só tenham celular para responder as questões, tem como você formatar baixando o Office. E vocês podem usar essa conta de vocês da ACES para baixar o Office oficial. Né? Os detalhes, só o suporte da ACES tem, deve ter no menu daquele do suporte e tal, como é que você baixa o Office, que a gente tem um convênio com a Microsoft para utilizar o Office, sabe? Não sei se vocês sabiam disso, que a gente tem esse convênio para utilizar o Office. Então, usem. Sim, perfeito, que bom, muita gente sabe, né? Então, você pode baixar no celular também e fazer edição. É porque alguns alunos não sabem. Bom que vocês estão aproveitando esses convênios. A gente tem um convênio com o Google para usar essas ferramentas que a gente usa e tem outro convênio também com a Microsoft, né? Aliás, quem primeiro procurou foi o Google, quem inventou. Depois a Microsoft diz as más línguas que com inveja
Não é com inveja, não, gente, é porque, como o Google disponibilizou para as escolas, universidades, as suas ferramentas virtuais, a Microsoft também quis fazer da mesma forma, né? O máximo 15, de 5 a 15 linhas. Mínimo 5, dentro daquela formatação, né? Fonte 12, que eu vou explicar de novo na prova, viu, Aparecida? Fonte 12, negrito, Arial, ou seja, uma fonte bem grande, né? Dá para fazer 5 linhas rapidinho. Agora, e aí notem, não é só você indicar, por exemplo, a quinta questão, tem que indicar qual é o instituto jurídico ali. Então, não é só dizer assim, é ordem pública, é fraude à lei, favor negote, como essa prova que eu citei agora, é preciso explicar por quê e sempre problematizar o caso. A outra coisa que a gente estava falando aqui é o cuidado. Gente, a prova é aberta, vocês podem discutir com os colegas, devem discutir com os colegas não é problema nenhum, mas não copiem as questões dos colegas. Eu leio todas as questões, eu sei muito bem quando o aluno pegou uma questão de uma prova para responder e fez em cima do outro, mudou a primeira linha, mudou. Não façam isso. Vocês discutam, cheguem no consenso com os colegas qual é a resposta e cada um redige as suas com as suas próprias palavras. E aí outro detalhe, não pode usar citação direta ou indireta. Aliás, indireta até pode. Não pode usar citação direta nas questões, tá? Ou seja, vocês têm que escrever a resposta com as suas próprias palavras, tá? Cada um redige aí com as suas próprias palavras. A outra questão também que eu queria falar com vocês, hoje vence o ponto 7. Como eu estava falando aqui no começo, a imensa maioria da turma está fazendo adequadamente os exercícios, melhorou bastante da primeira unidade. Muito obrigado por vocês terem atendido esse apelo. Porém, tem 5 pessoas na turma de vocês que estão reprovadas por falta. 2 eu acho que são desistentes ou trancaram. E uns 3 eu vi que, porque eu acho que são, porque eu acesso o sistema e eu vejo que a pessoa não fez prova, não fez nada, né? Então aí eu já digo, então eu já sei. Então alguém que, por algum problema, dificuldade, infelizmente todos estamos passando por dificuldades, né? Diz, não, vou deixar depois, quando normalizar, a voltar. Beleza. Mas essas 3 pessoas que eu não vou nominar para não gerar é, questão de constrangimento, mas eu peço que vocês reforcem os colegas que olhem se estão ou não reprovados por falta. Amanhã eu já vou lançar as faltas de quem não fez o ponto 7, que vocês podem fazer hoje até o final da noite, até o final da noite não, até meia-noite. Vocês podem fazer, amanhã eu já vou olhar quem não fez, quem fez, quem não fez na turma de vocês. Aí eu vou passar domingo, eu vou deixar um exercício no Google Classroom só para abonar as faltas de quem estiver reprovado por falta. Vocês que não estão reprovados por falta não precisam fazer esse exercício, tá? Porque ele não vai somar ponto, não vai somar nada. É só para aqueles que estiverem reprovados por falta mesmo. Então, aí eu peço que vocês avisem aos colegas que olhem no sistema, vejam quantas faltas vocês têm, não deixem de fazer esse último exercício do ponto 7. A maioria da turma de vocês, pelo que eu vi, já fez, porque agora, nesse momento, claro, eu ainda não puxei o relatório, eu vou puxar amanhã. Mas nesse momento, no ponto 7, tem. Deixa eu olhar aqui. 62 respostas. Claro, Professor, pode perguntar. professor, licença. Estão pedindo para o senhor desconsiderar a chamada de hoje, porque a gente está tendo prova de tributário. O que o senhor nos diz a respeito? A prova de tributário hoje é o quê? Quem é que está tributário para vocês? Eita, Não é acabei Benedito? esquecendo o nome dele agora. Ai, meu Deus, eu Sim, esqueci, mas hoje professor, é o nome minha dele. aula. Hoje não era aula do professor Benedito. Ou eu estou errado? Ô, professor, é porque não está tendo essa organização. A gente está tendo aula de vocês dois, geralmente. Porque eu estou respeitando. E Não, eu eu tô tinha combinado com entendendo. ele. É Olha, Benedito. Benedito, eu esqueci o para nome ser dele. sincero, eu só estou colocando as faltas em relação aos exercícios. Eu registro aqui a presença para acompanhar quem está ou não e para provar a coordenação de que eu estou dando aula. Entenderam? Aham.
que eu estou dando aula. Agora a falta eu só Então estou você não vai colocando de... comprar não hoje não, né? Oi? Não, eu só estou colocando, eu já estou dizendo, eu só estou colocando faltas em virtude dos Sim. exercícios, entendeu? Eu não estou Tá ok, tá colocando ok. faltas pela, eu não estou colocando faltas por essa chamadinha que a gente faz aqui, não. Essa chamadinha aqui eu estou usando para comprovar que vocês estão frequentando a minha aula e que eu estou dando o assunto. Mas eu não estou fazendo Tá a certo, chamada por entendi. ela, não, entendeu? E aí, hoje, Tá por certo. Muito exemplo, obrigada. nada. Hoje, por exemplo, a gente vai. Hoje vem esse exercício do ponto 7. Aí amanhã eu vou lançar essas faltas. Por isso que eu estou falando. Avisem aos colegas que olhem todas as faltas amanhã. Hoje já pode olhar, inclusive para ver se está entre os 5 que estão reprovados por falta, né? E aí espere para domingo fazer. E por fim, tem a questão dos seminários. Os seminários devem ser entregues até semana que vem, dia 7. Olhem as instruções, respeitem o limite de tempos, que vai mínimo de 8 e máximo de 12 minutos. Não, só incluam colegas 24 horas antes de entregar e não passe do máximo. Quem passar do máximo eu vou desconsiderar. Se tiver alguém sobrando, como já ocorreu com um aluno dessa turma, e que pediu, a gente autoriza a fazer individualmente na metade do tempo, tem as instruções no Google Classroom. Então fiquem de olho. E quem não fizer o exercício dos seminários, leva 2 faltas, e aí a prova só fica valendo metade, né? Metade. Então, façam os seminários e entreguem até semana que vem. E deixa eu olhar se tem mais alguma pergunta. Não. Pronto, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma questão? Não, professor, tá ok. Muito obrigada. Pronto, como vocês estão fazendo prova, inclusive eu pensei que o professor Benedito estava respeitando essa questão do esquema que a gente fez, né? Mas tudo bem. Enfim, para mim não teve prejuízo de carga horária, etc. Eu passei as atividades certinho, né? Para vocês. E daqui a 15 dias a gente faz a avaliação e qualquer coisa vocês podem mandar para o meu e-mail, que a gente responde. Preferência vocês mandem nos horários que a gente está em aula, porque a gente está justamente para responder as questões e dúvidas de vocês, tá certo? Então, vocês não têm mais nenhuma questão, então deixo o meu boa noite, agradeço a presença de todos e de todas, vocês podem deixar a presença registrada, como eu disse, é para confirmar, só para comprovar que eu dei a aula, porque a presença eu lanço a partir do exercício. Que, aliás, acho que essa é a recomendação da coordenação. Acho não, é a recomendação da coordenação. Então, obrigado, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, professor. Fique com Deus. Igualmente, fique com ele, que Deus abençoe você e a todos e a todas que estão aqui conosco. A gente precisa muito das bênçãos de Deus nesse momento. Então, boa noite, boa noite, boa noite. Amém. Pois é, gente, a gente precisa realmente.